Prepare-se para viver uma transformação espiritual completa em apenas 7 minutos. Esta não é uma simples oração da manhã. É uma blindagem celestial ativada por 3 salmos poderosos que carregam promessas de provisão, proteção e presença divina. Ao orar com fé, os Salmos 23, 91 e 121, você estará declarando palavras eternas que rompem toda seta invisível lançada contra a sua mente, o seu corpo e o seu dia. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, versículo 1. 1000 cairão ao teu lado, mas tu não serás atingido. Salmo 91, versículo 7. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. Salmo 121, versículo 7. Neste vídeo, você será conduzido por uma oração guiada que ativa esses 3 escudos espirituais, formando uma barreira impenetrável contra a ansiedade, o medo, a inveja, o desânimo e qualquer outro ataque invisível do inimigo. Você não precisa sair de casa desprotegido. Existe uma cobertura preparada para quem decide começar o dia na presença do Altíssimo. Em apenas 7 minutos, declare com autoridade as verdades da palavra e sinta a paz, a segurança e a força de Deus cobrindo a sua vida. Deixe seu pedido de oração nos comentários e se inscreva para fazer parte da nossa corrente de fé. Ao se inscrever, seu nome passa a ser incluído em nossas orações diárias. Este é mais do que um canal. É um exército de intercessores, um povo que ora, crê e permanece. Comece agora. Declare a palavra. Ative sua blindagem. E caminhe no dia com a certeza de que nenhum mal te tocará. Você está prestes a ativar algo que muitos conhecem apenas de forma superficial. Há promessas na palavra de Deus que não foram escritas para decorar a Bíblia, mas para blindar a sua vida. E se você realmente quer começar o dia com autoridade espiritual, há um princípio que precisa ser respeitado. O que governa as primeiras horas da sua manhã, governa o seu dia inteiro. E é exatamente por isso que o mundo espiritual ataca cedo. O caos começa logo ao acordar. A distração vem antes mesmo do primeiro café. As notícias já invadem, os pensamentos já aceleram, o corpo já começa a correr. Mas o espírito fica para depois. A maioria vive assim. Levanta sem blindagem, sai sem cobertura, enfrenta o mundo sem escudo. E então se pergunta por que tanta coisa dá errado. Por que tudo parece tão pesado? Não é azar, não é coincidência, é ausência de blindagem. Você pode até ter fé, mas se não a ativar, ela não te protege. Fé inativa é como armadura guardada. Tem valor, mas não tem efeito. E essa é a diferença entre quem vive por rotina e quem caminha com consciência espiritual. Agora você vai orar, mas não como quem cumpre um rito. Vai orar como quem entende que esses próximos minutos podem mudar o rumo do seu dia. 3 salmos. 7 minutos. Um propósito. Revestir sua alma da presença, da proteção e do poder de Deus. E não é teoria, é palavra, é promessa viva. Porque o Salmo 23 não apenas fala de pasto e descanso. Ele declara a identidade. O Salmo 91 não é só sobre livramento, é sobre aliança. E o Salmo 121 é mais do que consolo. É sobre direção profética e vigilância divina ativa em cada passo. Essa oração é diferente porque não nasce da emoção. Ela nasce da clareza. Ela não vem da pressa. Ela vem do entendimento. E o entendimento que se conecta com a verdade gera transformação. Você não precisa de orações longas. Precisa de presença, intenção e profundidade. Quando você ora com clareza, o céu responde com precisão. Quando você se alinha, Deus se move. E quando você declara a palavra com consciência, ela se torna escudo em vez de som vazio. A pergunta que você precisa fazer agora não é se essa oração funciona. A pergunta é: você está inteiro aqui? Porque só se ativa o escudo espiritual com integridade de presença. Metade do coração não acessa a promessa completa. Parte da atenção não segura a cobertura do espírito. Ou você entra por inteiro ou não entra. E se você decidir entrar agora, prepare-se, porque há algo diferente prestes a acontecer. Essa não é uma oração para aliviar. É uma oração para posicionar.
Este é o momento em que você rompe com o padrão dos seus dias anteriores. O momento em que você diz, com fé e firmeza: hoje não sou conduzido pela agenda. Sou guiado pela presença. Hoje não sou apenas alguém que acorda. Sou alguém que desperta espiritualmente. Hoje eu não saio de casa nu espiritualmente. Hoje eu visto a armadura que o céu preparou para mim. A oração está prestes a começar. E esses próximos minutos não são sobre ritual, são sobre realinhamento. São sobre ativar a palavra viva. São sobre não aceitar que o dia comece do mesmo jeito de sempre. Hoje, algo se rompe. Algo se levanta. Algo se posiciona. E esse algo é você. O Salmo 23. A blindagem da identidade espiritual. A primeira armadura que o espírito precisa vestir ao despertar é a consciência de quem é e de quem o governa. E é por isso que começamos com o Salmo 23. Ele não é uma poesia sobre tranquilidade. É uma declaração de identidade espiritual. Quando você diz: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará", você está afirmando que não será mais conduzido pelas urgências do dia, mas pela voz que conhece cada passo seu. Essa frase corta as raízes da ansiedade logo pela manhã. Ela desarma a escassez, desativa o medo e realinha a alma com o suprimento do alto. Esse salmo não fala de pasto e descanso apenas como lugar físico, mas como estado de alma. Deitar-me faz em verdes pastos. Não é uma referência geográfica, é uma convocação ao repouso interno em meio ao caos externo. O mundo lá fora pode gritar, mas dentro, a paz. E essa paz não é fruto de circunstância, é fruto de confiança. Quando você ora esse salmo, você não está tentando convencer a Deus a cuidar de você. Você está convencendo a sua alma a lembrar que já é cuidada. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Essa parte é um comando espiritual, porque nem sempre os caminhos da manhã são suaves. Há trânsito, pressão, tarefas, mensagens. Mas quando você se rende à condução do pastor, o seu passo desacelera, mesmo com o relógio acelerado. Você começa a andar no ritmo do céu, não no ritmo da urgência. E isso muda tudo. Porque quem anda com pressa perde discernimento. Mas quem anda guiado, anda protegido. Refrigera a minha alma. Quantas pessoas saem de casa secas, exaustas, mesmo após o sono? Porque o corpo descansa, mas a alma continua carregando peso. E esse versículo é uma intervenção direta no cansaço invisível. Quando orado com consciência, ele começa a renovar internamente aquilo que o mundo nem percebe, mas você sente: angústia, dúvida, desgaste emocional. Há refrigério liberado para quem declara com fé. Há renovo onde antes havia desânimo. E isso acontece em minutos, quando há entrega. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Aqui há um código espiritual, porque não se trata apenas de fazer o que é certo. É sobre ser guiado por quem é justo. Você pode planejar bem, decidir com lógica, agir com intenção e ainda assim se desviar. Mas quando a condução é feita por amor ao nome do Senhor, há caminhos retos, onde antes havia encruzilhadas. Essa oração te livra de decisões precipitadas, de alianças erradas, de atalhos disfarçados de soluções. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Essa é a blindagem final do Salmo. Não é a promessa de que você não passará por vales. É a promessa de que, mesmo lá, você não será tomado pelo medo. A sombra pode existir, mas ela não te governa. A morte pode rodear, mas não te atinge. Isso é blindagem espiritual. É olhar o cenário e permanecer em paz. É enfrentar o dia e saber: nada aqui me tira do centro da presença. Nada hoje me desconecta da promessa, porque tu estás comigo. Essa é a âncora. Não é a ausência de problema que traz paz, é a presença do pastor. A vara e o cajado não são símbolos de punição. São instrumentos de alinhamento e proteção. A vara afasta o inimigo. O cajado traz de volta quando você se distrai. Quando você declara isso, você está dizendo: hoje eu não caminho sozinho. Eu tenho direção e eu tenho defesa. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Essa é a consequência espiritual de quem ora com verdade, a unção.
E onde há unção, há transbordo. Você começa o dia sendo cheio, para que nada vazio te seduza. Você começa pleno, para que nada do mundo te iluda. Você começa com o cálice elevado, para que tudo o que é terreno perca o poder de te rebaixar. E a promessa final sela tudo. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Isso é mais do que poesia, é profecia. Quando você ora esse salmo logo cedo, você coloca bondade e misericórdia na sua retaguarda espiritual. Elas vão atrás de você, limpando os rastros, cobrindo as brechas, anulando os danos. E o versículo final não é uma despedida, é uma convocação à permanência. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ou seja, não basta orar e sair. É preciso permanecer no espírito de oração, mesmo em movimento. A casa do Senhor não é só templo físico. É estado de consciência. É morada de presença. Você acaba de ativar o primeiro escudo. A identidade foi revestida. Agora é hora de colocar a blindagem de proteção invisível sobre o corpo e a mente. Porque o próximo salmo não apenas protege, ele sela. O Salmo 91, a blindagem da presença e da aliança. O Salmo 91 não é apenas uma oração de proteção, é uma convocação à habitação. Muitos recitam esse salmo como um amuleto, mas poucos compreendem que ele só se ativa plenamente para quem habita, e não apenas visita, o esconderijo do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Habitar é permanecer. É tornar a presença de Deus o seu endereço, não apenas um refúgio emergencial. Esse versículo abre um portal. Se você fizer do Espírito o seu lugar constante, então o descanso não será mais ocasional, será contínuo. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Há poder no que você declara ao acordar. A primeira confissão do dia define a atmosfera que você carrega. Quando você afirma que o Senhor é o seu refúgio e fortaleza, você não está apenas falando com Deus. Você está falando com sua mente, com suas emoções, com seu espírito e com o mundo espiritual ao seu redor. Essa declaração ativa uma cobertura que o invisível respeita. O inferno não recua diante de emoção, mas se curva diante da autoridade espiritual, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Essa é a blindagem contra armadilhas e doenças. O laço do passarinheiro é sorrateiro, silencioso e muitas vezes invisível. São situações planejadas para te prender sem alarde. Mas a promessa é clara: há livramento antes que você perceba o perigo. E a peste perniciosa? Ela representa enfermidades físicas, mas também mentais, emocionais, sociais. Em um mundo onde a ansiedade, o medo e a confusão estão se espalhando mais rápido que qualquer vírus, orar esse versículo é injetar vacina espiritual no seu sistema. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. Aqui está o nível mais íntimo da blindagem, o calor da asa do Pai. Não é proteção à distância, é proximidade, é cobertura que acalma, que regula a alma, que impede o colapso. Quando você entra nesse lugar, o medo perde o poder, porque não há como temer quando você está envolvido pelo próprio amor de Deus. Esse é o segredo de quem permanece em paz no meio da guerra. A sua verdade será o teu escudo e broquel. A verdade de Deus é mais sólida do que qualquer argumento da sua mente. É mais firme do que qualquer notícia, mais confiável do que qualquer previsão. E essa verdade não é teoria, é escudo. É proteção contra mentiras internas e externas. Quando você ora esse versículo, você declara: Eu não sou guiado por achismos, eu sou guiado por alicerces eternos. Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia. O que mais desestabiliza as pessoas são os ataques invisíveis e inesperados. Espantos noturnos são pensamentos escuros, opressões silenciosas, medos irracionais. Setas de dia são palavras venenosas, confrontos, más notícias. Mas essa oração rompe com o ciclo do medo. Ela coloca um campo de força espiritual ao seu redor. Você anda em paz, mesmo quando há guerra.
Você caminha em firmeza, mesmo quando há oposição. Você está blindado. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Isso é escudo coletivo ativado por fé pessoal. Mesmo que tudo à sua volta esteja em queda, a promessa é: você permanece de pé. Essa não é uma promessa de arrogância, é uma revelação de posicionamento. Deus não te livra apenas para você sobreviver. Ele te mantém para que você testemunhe. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Isso é discernimento. Você não entra nas guerras erradas, não perde energia com o que não é seu. Você assiste, mas não se contamina. Você vê, mas não se envolve. Porque sua energia está voltada para o seu propósito. Porque fizeste do Senhor o teu refúgio. Tudo se ativa por causa dessa decisão. Você fez do Senhor o seu refúgio, não o último recurso. Você escolheu a presença como abrigo, não como plano B. E por isso, o Salmo conclui com promessas específicas. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Isso é proteção domiciliar espiritual. Sua casa entra na cobertura. Seus filhos, sua família, seu descanso. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Há movimentação angelical acontecendo em resposta à sua oração. Você não vê, mas está cercado. Há anjos liberados para proteger seus caminhos, levantar você em momentos de tropeço, evitar acidentes, fechar portas erradas e abrir caminhos seguros. Você não caminha sozinho. Pisarás o leão e a cobra. Esse é o nível de autoridade restaurada. O que antes te amedrontava, agora está sob seus pés. A oração do Salmo 91 transforma vítimas em vencedores. Faz de você alguém que não apenas se protege, mas que avança, que pisa no medo, que atravessa ambientes tóxicos sem ser contaminado, que silencia vozes venenosas sem perder a própria voz. E o final é um pacto. Porque tão encarecidamente me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Deus responde com livramento àqueles que se posicionam com amor e reverência. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. A oração verdadeira nunca termina no silêncio. Ela ativa o movimento de Deus, e quando o céu se move, nenhum mal prevalece. Você ativou agora a blindagem da aliança. A presença te cerca. A proteção foi liberada. E no próximo capítulo, vamos fechar esse escudo com o salmo que vigia seus passos, guarda sua entrada, sua saída e sua jornada. O Salmo 121, a blindagem da jornada e da vigilância divina. Depois de revestir sua identidade no Salmo 23 e selar sua aliança com a presença no Salmo 91, é hora de ativar a blindagem da caminhada. O Salmo 121 não é apenas uma canção de subida, é uma chave espiritual para quem sabe que o caminho será longo e que precisará de vigilância divina em cada passo. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Essa pergunta não é retórica. É um grito silencioso que ecoa dentro de todos que, antes de sair de casa, enfrentam as incertezas da vida. O que virá hoje? Quem cruzará meu caminho? Haverá paz ou conflito? Risco ou livramento? E a resposta é imediata, sólida, libertadora. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Aqui há um realinhamento. Em vez de buscar apoio em pessoas, previsões, recursos ou lógica, você está declarando que seu ponto de apoio vem do incriado, do soberano, do que criou todas as coisas com o som da própria voz. Isso muda sua postura interna. Não é mais alguém saindo de casa com esperança incerta, mas com convicção celestial. Seu socorro não é improvisado, é designado. Não é humano, é divino. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Esse versículo dissolve um dos maiores medos da jornada: tropeçar e cair no meio do caminho. Porque sim, há curvas, pedras, distrações, armadilhas, mas a promessa é que se você andar sob essa oração, o seu passo será firmemente conduzido. Você não será pego de surpresa. Não andará em círculos, e ainda que tropece, há mãos prontas para te sustentar antes da queda. E mais,
O Deus que te guarda não cochila, não entra em modo de espera. Ele não se distrai. Enquanto todos ao redor podem esquecer de você, ele permanece em alerta total. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. Aqui há uma quebra de padrão humano, porque o cansaço não afeta o seu guardião. A rotina não o entorpece, o sono não o atinge. Você pode descansar, porque ele não descansa. Você pode andar em paz, porque ele está em vigília constante. E isso é crucial, porque quando você ora esse salmo antes de sair de casa, você está invocando a presença de um Deus que vigia sua ida, sua volta, sua entrada e sua saída. E isso vale mais do que qualquer plano de segurança humana. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. Essa imagem é poderosa. A sombra à direita simboliza proximidade, cobertura e ação imediata. Você não está sozinho na jornada. Ele está tão perto que é como sombra colada ao corpo. Isso significa que qualquer seta que venha da direita será interceptada. Qualquer decisão que precise ser tomada será iluminada. E qualquer passo que você hesite em dar, será sustentado por essa presença contínua. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Essa é a blindagem contra o desgaste visível e o ataque invisível. O sol simboliza a exaustão, a pressão externa, o calor das responsabilidades e dos conflitos diurnos. Já a lua representa o que atua no silêncio. Opressões emocionais, pensamentos noturnos, sonhos pesados, inseguranças escondidas. Ao orar esse salmo, você cobre tanto o físico quanto o espiritual, tanto o visível quanto o velado. E essa cobertura te acompanha o dia inteiro, em todos os ambientes. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Não é apenas proteção externa, é guarda interna, porque há dias em que o corpo sobrevive, mas a alma adoece. E essa oração é o escudo que impede que o mal toque no que há de mais profundo em você. Sua essência, seu equilíbrio, sua comunhão, sua clareza. O mal não apenas tenta roubar bens ou saúde, ele tenta apagar luzes dentro da alma. E esse versículo sela a blindagem total. O mal não acessa seu interior quando sua alma está guardada pela oração. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Essa é a última ativação. Toda vez que você sai de casa, portas se abrem, mas nem todas foram abertas por Deus. E toda vez que você entra em lugares, ambientes espirituais se conectam. E é por isso que essa oração sela cada transição sua. Você não entra em lugares por acaso, nem sai de onde estava sem cobertura. Essa promessa é a confirmação de que toda movimentação sua está sob vigilância divina. Desde o momento em que você pisa fora da sua porta, até a hora que retorna, a cobertura é ininterrupta. Com o Salmo 121, você sela os passos, cobre os movimentos, garante proteção sobre seus deslocamentos e ativa o discernimento para que nada externo contamine o seu interior. A blindagem está completa, o corpo está coberto, a alma está firme, o espírito está posicionado. Agora que você está revestido de promessa, blindado por presença e protegido por vigilância espiritual, falta apenas um passo: selar esse momento com uma oração guiada, para que tudo o que foi ativado em fé se manifeste em realidade. A oração guiada. Ativando a blindagem espiritual completa. Agora que seu espírito foi alimentado pelas verdades eternas dos Salmos 23, 91 e 121, chegou o momento de transformar conhecimento em vivência, leitura em clamor, promessa em presença. Não há blindagem sem invocação. A palavra é a espada, mas a oração é o movimento que empunha essa espada com autoridade. E neste momento, você vai orar comigo, com fé ativa, como alguém que compreende que o mundo espiritual responde à voz que declara a palavra com entendimento. Pai Celestial, nesta manhã eu me levanto não apenas do meu leito, mas em espírito, para declarar que Tu és o meu pastor. Eu não terei falta de nada, porque estou debaixo da Tua provisão. Eu entrego meu dia, meus pensamentos, meus passos, minhas palavras, minhas decisões e tudo o que sou nas Tuas mãos.
Conduze-me às águas tranquilas e restaura a minha alma. Se algum vale escuro se colocar diante de mim hoje, eu não temerei, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me sustentam. Unge minha mente, unge minhas mãos, unge minha fé. Prepara uma mesa diante de mim, mesmo na presença dos meus inimigos, porque maior és tu que estás comigo do que qualquer oposição que se levante contra mim. Agora eu invoco o Salmo 91 e declaro com fé que eu habito no esconderijo do Altíssimo. Eu não sou visitante da tua presença, eu sou filho que permanece. Eu descanso à sombra do Onipotente, porque confio em ti. Livra-me, Senhor, do laço escondido, das emboscadas que não vejo, das palavras que vêm para ferir, das enfermidades que tentam tocar meu corpo e minha casa. Eu me escondo debaixo das tuas asas. Que a tua verdade seja meu escudo neste dia. Eu não temerei os espantos, nem as setas, nem as más notícias, nem os ataques que voam invisíveis. 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita. Mas eu declaro, não serei atingido. Meu lar está debaixo da tua guarda. Meus caminhos, meus planos, meu corpo, minha mente, minha alma. Envia anjos agora para cercar cada direção para onde eu for. Que cada passo meu seja guiado pelo teu espírito. Pisarás o leão e a serpente. Nada me dominará. E agora, Senhor, eu levanto os olhos para os montes. Sei de onde vem meu socorro. Ele vem de ti, Criador dos céus e da terra. Tu és quem guarda os meus pés. Tu és quem não dorme. Enquanto eu caminho, tu estás atento. Enquanto eu respiro, tu estás me observando com zelo. Guarda-me dos perigos visíveis e dos ataques invisíveis. Que o sol deste dia não roube minhas forças. Que a noite não me abata emocionalmente. Guarda minha alma da contaminação, da amargura, da pressa, do engano, da confusão. Tu guardas minha entrada e minha saída. Cada porta que eu abrir hoje estará sob a tua aprovação. Cada lugar que eu pisar será território onde a tua paz caminhará comigo. Eu ativo agora a blindagem espiritual completa sobre minha vida. Pelo sangue do Cordeiro, pelas promessas da tua palavra e pela autoridade do nome de Jesus. Nada, absolutamente nada, poderá me separar do teu cuidado neste dia. Eu recebo o teu favor. Eu declaro paz sobre meus pensamentos, sabedoria sobre minhas escolhas e firmeza sobre meus passos. E se houver alguém que agora ouve essa oração com um coração aflito, que também seja envolvido por essa cobertura. Que os anjos se desloquem até essa casa. Que a mão de Deus repouse sobre esse nome. Que a presença do Altíssimo seja real em cada cômodo, em cada ambiente. Assim oramos, assim cremos, assim vivemos. Em nome de Jesus. Amém. Com essa oração, a blindagem foi selada. O mundo espiritual já respondeu. E se você deseja manter essa cobertura ativada diariamente, faça parte dessa corrente de fé. Escreva seu pedido de oração aqui nos comentários. Quando você se inscreve neste canal, o seu nome passa a fazer parte da nossa lista de intercessão. Todos os dias, oramos por você. Agora é com você. Compartilhe essa oração com alguém que você ama. Que a blindagem espiritual não pare em você, mas se estenda a todos que precisam de cobertura.